Bom, nesse dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, tem muitos avanços, Brasil afora, sem dúvida nenhuma, legislação trabalhista está aí, né, com os seus benefícios, suas obrigações, seus direitos para o trabalhador há muitos anos, mas é lógico que, infelizmente, João Batista Olive e todos que nos acompanham nessa edição especial, surgem escândalos como esse que nós vimos aí dos descontos dos aposentados, também dos pensionistas, né, que num primeiro momento a cifra bate os 6 bilhões 300 milhões de reais descontados irregularmente. Nós vamos retomar hoje o contato com a doutora Vera Lacerda, advogada especialista em previdência, que atua há muitos anos, já esteve conosco em outras ocasiões. Doutora Vera Lacerda, primeiro, muito bom dia do trabalho, e lógico, vamos falar, infelizmente, dessa mazela que é a questão da criminalidade que atua nos bastidores aí com dados, né, sigilosos, meu, seu, de muita gente Brasil afora, não? Boa tarde. Boa tarde. Eu queria dar um abraço aí a todos os trabalhadores do Brasil. Eu tenho um maior orgulho da minha área, né, de previdência social, que é uma área que a gente luta pelo direito dos trabalhadores e depois de muitos anos de trabalho, eles chegam o dia da sua aposentadoria, que é uma coisa tão gratificante, né? Então, meu abraço a todos os trabalhadores, sejam eles em qualquer função na sociedade, porque todas elas são muito importantes para todos nós. Bom, e a comemoração fica à parte, é lógico que é uma obrigação anual, todos os anos a gente tem essas comemorações, né? Mas infelizmente esse ano com um escândalo a mais, né? Como é que a pessoa, o aposentado, o pensionista pode identificar que foi vítima desse esquema criminoso no INSS, doutora? Então, Braga, importante que todo aposentado, eu vou dar uma dica para o trabalhador, uma coisinha que para o trabalhador que é importante, que é o seguinte: quem está trabalhando, dá sempre uma olhada no INSS e nas suas contribuições, né? É muito fácil, você tem a senha do meu INSS, você entra no aplicativo e aí você puxa ali as suas contribuições da empresa. Não custa nada você ver se está depositando, se está tudo certinho. Isso você pode fazer também no seu fundo de garantia, né? Você tem hoje também aplicativo na Caixa, você pode ver se está sendo depositado direitinho. E o aposentado, o que ele vai fazer? O aposentado vai no histórico de crédito. O que é esse histórico de crédito? É o valor que o INSS repassa da sua aposentadoria. Então, ali tem os seus empréstimos consignados, desconto de imposto de renda e tem as fraudes que são dessas associações que elas cobram um valor que você não contratou com elas, né? Foi passado o cadastro para a associação entra no INSS fazendo o pedido e é descontado do seu salário. Esse cadastro não é sigiloso, doutora? Como é que essas pessoas, essas associações têm acesso a tantas informações assim, né? Quer dizer que está todo mundo sujeito, não tem mais sigilo de nada aqui no Brasil, é isso? Então, o Braga, e o impressionante, né? Nós temos a lei que protege, né? Hoje no banco, se eu for pedir alguma coisa, eles estão lá falando, olha, a lei de proteção aos dados, então isso está sendo totalmente desconhecido e burlado dentro da própria autarquia, né? Porque a associação faz lá um convênio com o INSS e o INSS está repassando essas informações. Isso a gente tem hoje até dentro dos processos. Entendeu? Eu ando indignada e ando gravando aí nas redes sociais, dizendo que isso está acontecendo, fraude com os próprios clientes, que eles baixam o processo inteiro, integral, manda para o cliente e cobram uma taxa para poder ser liberado. Entendeu? Então, o que precisa fazer? Né? Essas situações estão dentro das autarquias e dentro dos fóruns. Então, nós que somos da justiça, que trabalhamos, operadores do direito, e vocês que nos entregam o direito, precisa se fazer alguma coisa, porque está muito banalizado, né? Hoje os clientes, para assinar um contrato, para tudo, ficam com medo, e com razão, eu dou razão, porque hoje eles estão sendo atacados de qualquer jeito. Avalie você, que a gente dá entrada numa aposentadoria, antes de eu saber que o meu cliente está aposentado, e o cliente ele já recebe várias ligações para oferecer empréstimo consignado.
Infelizmente, isso tem acontecido, e há muito tempo, não é de agora, não, doutora. Desde quando isso vem acontecendo e só agora que estourou com essa cifra bilionária? Olha, saiu uma matéria e nós temos dados aí de que de 1994 já tinha esses descontos de associação, e aí tem em 2017, tem em 2014, 2022, 2023 e agora, né? Então, é longa data. Por isso que é importante que todos os aposentados e pensionistas puxem o histórico de crédito anterior a esse escândalo agora, que precisa se calcular todo esse valor tem que ser corrigido para o aposentado e ainda cabe dano moral. Agora, como recuperar? Aí é o que eu pergunto: devo procurar minha associação? Devo procurar meu advogado de confiança? O que fazer, doutora? Olha, Braga, não precisa se dirigir aos postos da Previdência Social e nem precisa querer cancelar, que no próprio aplicativo do INSS é possível, porque isso já foi feito. Então, o que, que eu aconselho? Que vocês procurem os advogados que vocês deram entrada no benefício. Agora, aqueles que não deram entrada através de advogado, né, que foi um procurador, enfim, ou ele mesmo, colham essas informações e procurem um advogado de sua confiança, né? Lembrando-se que advogado é igual médico. Se entrou na frente, conversou, não pegou confiança, vá procurar um que você se sinta seguro, né? Hoje o mercado tem muitos profissionais muito bons, né? Então você tem essa liberdade hoje de escolher, mas escolha aquele que você confia. Bom, e o INSS, diante dessa situação, né, todos praticamente se calaram, né, disseram que vão dar um jeito, vão, né, bloquear os empréstimos, essas contribuições, entre aspas, né, lógico, e já falaram que cada caso vai ser analisado individualmente. Dúvidas, ligue para o 135, ligue ou mande mensagens para o INSS. Isso não funciona dessa forma, né? Para milhares, talvez milhões aí de aposentados, pensionistas que tiveram esse desvio, né, de recursos, não, doutora? Sim, Braga, e a quantidade é imensa, né? Muita gente. E o INSS, quando ele diz que ele vai olhar individualmente cada caso, é muito simples. Eles não têm todos os dados, esses dados não estão fáceis. Ele puxa o nome lá, João da Silva, pega tudo do João da Silva, por quê? O que, que precisa calcular? É porque os valores são diferentes. Então, quem está com essa cobrança de 3 anos, é evidente que em cada ano houve um reajuste. Então, é puxar a conta de cada um e ver quanto custa, entendeu? Agora, essa situação, tem que olhar cada caso a cada. Não, cada caso não. Foi todo mundo lesado. Não tem que olhar cada caso. Você tem que olhar o que foi descontado e pagar. Essa é que é a história, entendeu? E pagar com juros e correção monetária. Porque esse valor faltou para o aposentado. Ele podia ter comprado uma fruta, um remédio, e não foi, não fez. Entendeu? Então, isso que precisa ver. O dano que você fez para aquele aposentado que deixou de receber. Quer dizer, ele já paga os empréstimos horríveis, que é um monte de empréstimo, e ainda ser lesado numa associação a qual ele não pediu para fazer parte, e outra, uma associação que não tinha contrapartida de nada. Né? Porque eles oferecem, porque você tem compra de remédio mais barato, você tem. Mas onde está escrito isso? Aonde esse aposentado recebeu? Que eu saiba, uma associação séria, ela vai te dar uma carteirinha, né? Então você vai nesse dentista aqui, você vai ter um desconto, você vai nessa farmácia, naquele supermercado. Aí você está falando de uma associação que você está tendo uma contrapartida. Agora, uma associação que só tem o nome, tira o seu dinheiro e tudo bem, isso para mim é roubo, né? Não, não só isso, né? Muitas associações, né, ficaram milionárias, receberam recursos milionários durante esse período, não tem a contrapartida, mas o mais interessante é que muita gente sequer fez essa associação, se filiou, seja lá o que for, a essas mesmas entidades, essas associações, né? Houve fraude, até mesmo falsificação de documentos. Isso é um crime, não, doutora? Sim, sim. Aí tem crime na área. Eu entendo que tenha na área criminal, né? Falsidade ideológica. Eu entendo que tem na civil, que seria o dano moral, e contra o INSS mesmo, que é para essa situação de cobrança. Porque, veja,
O INSS e a associação é que tem o contrato para o desconto, entendeu? Então, você tem aí essas duas situações que vai ter que pagar, vai ter que devolver, entendeu? Porque, na realidade, o INSS desconta do benefício e repassa para a associação, entendeu? E elas que ficaram milionárias. Tanto é verdade que, se você vê a quantidade de bens que foram apreendidos, né? E tem mais, não tem que ficar esperando saber o que vai fazer com esses bens, não. Vender joia, vender carro, entendeu? Vender patrimônio, avião. Não, tem que pegar o dinheiro e pagar a população. A população não pode ficar à mercê de ainda ser leiloado esse patrimônio que foi apreendido para poder receber. Agora só faltava essa, né? E o que vai acontecer exatamente, né? Que para poder restituir esses valores, talvez aqueles que levaram ou surrupiaram esses mesmos valores não vão devolver, né? E quem vai ter que cobrir esse rombo, doutora? INSS? De que forma isso pode acontecer? Tudo Então, indica que isso vai acontecer, né? Então, Braga, é aquela história. A lesão houve, né? Eles tiraram o dinheiro da população, o INSS que retirou e repassou, entendeu? Então, a associação não podendo suprir, o INSS vai ter que suprir, e depois o INSS que entre aí atrás da associação para ver ressarcido aquele valor. A única coisa que eu sei é que quem não pode ficar no prejuízo é o aposentado. Esse nós temos que proteger de todos os lados com as armas que podemos, que a única é entrar com essa ação, porque o INSS devolver através do próprio benefício, isso vai virar uma celeuma muito grande. Eles estão aí fazendo, tem um grupo, né, dentro do INSS aí, do Ministério, que está tentando ver com o INSS também como vai ser feito esse repasse. Mas, por experiência de outras coisas que a gente tem aí que acontecem nas autarquias, eu queria muito acreditar que isso fosse feito de forma rápida, mas acredito que não. Um duro golpe sobre quem contribui com o aposentado, esse escândalo, né? Mas será que isso põe um peso a mais? Lógico que coloca, né? Aquele chamado rombo da Previdência que todo mundo fala, é deficitária. Seria uma crise muito séria sobre os recursos da Previdência nesse momento? Será que pode ocorrer alguma coisa mais séria, grave na tua avaliação? Como cidadã também, doutor? Então, Braga, é lógico que eu, como operadora do direito previdenciário, eu preciso admitir que hoje a gente tem uma situação de uma pirâmide invertida, né? Pela situação que estamos hoje. O que acontece? Os jovens, eles não têm mais esperança em se aposentar. E cada escândalo que acontece é um desserviço. É um desserviço dessa previdência pública, porque os jovens ficam com medo. Então, o que eles vão pensar? Pô, eu ainda vou contribuir, não vou receber o que eu tenho direito e ainda vou ser lesado. Então, ele empurra esses jovens para uma previdência privada. E nós temos uma outra situação no país. Cada dia os casais estão tendo menos filho de 1 a 0, né? E isso vai mexer, com certeza, na Previdência Social, a gente precisa admitir. Agora, daí a dizer que existe aquele rombo, que toda vez que vamos julgar algum tipo de ação que vai beneficiar todos os aposentados, dizer que não tem, que vai quebrar, que vai falir, isso não é verdade, né? Existe sim uma preocupação, tanto é que no outro governo foi feita uma mudança na legislação, que é necessária, porque a gente tem que mexer na legislação para não colapsar, que esse é o problema, a gente não pode colapsar. E entender que para gerir a Previdência Social e o Ministério da Previdência Social e o INSS precisam ser pessoas de carreira, né? Além de ter um funcionário público, porque não deixa, o ministro não deixa de ser um funcionário público, além de você ter um funcionário público que entenda disso, precisa ter uma força multidisciplinar para olhar tudo isso. Por exemplo, nós estamos com uma quantidade imensa de auxílio-doença, doença ocupacional,
né? Acidente de qualquer natureza, são benefícios que custam para o INSS. Evidente que tem muita gente que tem direito também e não vai nunca atrás e esse dinheiro também fica. Então, é essa balança que precisa ser encarada com seriedade para a gente ter uma previdência pública digna para o trabalhador brasileiro. Para finalizar, né, diante dessa situação toda, uma conclusão, né, que o judiciário vai ser atolado com inúmeras ações, talvez o julgamento dessas mesmas ações seja protelado por anos, né? Isso pode acontecer também, não, doutora, para finalizar contigo. Sim, ainda tem isso, né, Braga? Porque a gente tem um grande peso aí na justiça com relação aos auxílios-doença. Nós temos uma quantidade muito grande de processos de auxílio-doença que é, já é uma carga grande para a justiça. Agora você avalie pelo número de aposentados que foram lesionados, ter tudo isso dentro do Poder Judiciário. Realmente vai ter que ser uma força-tarefa, né? Para que isso seja resolvido da melhor maneira possível. E eu queria aproveitar aqui, já que você falou que é o último tom aqui, eu queria falar uma coisa, um grande avanço e acho que uma vitória dos trabalhadores no Brasil, que é a nova lei que entrou em vigor, que vai cuidar do trabalhador com relação à saúde mental. A saúde mental, Braga, hoje é a coisa mais séria que nós temos nas empresas. E aqui eu faço o seguinte análise: não só empresa de metalurgia, de banco, hospitalar, é geral. A quantidade de pessoas que estão precisando de ajuda e de IPIs, né, de segurança do trabalho com relação mental é muito grande. Então, hoje a gente tem essa lei, é novinha, entrou agora em vigor, e aí as empresas vão se preocupar com isso, elas vão precisar ter dentro delas uma área que vai cuidar dessa saúde mental do trabalhador. Isso é uma grande vitória e eu torço para que realmente as empresas encarem isso com seriedade, porque nós precisamos salvar os trabalhadores do Brasil com relação a doenças psíquicas. A saúde mental, infelizmente, né, é um grande problema, né? Relatávamos agora recentemente, para poder finalizar, doutora, problema, né, do trabalhador lá do Rio Grande do Sul que enfrentou problemas climáticos, perdeu safras, 4, 5 safras, né? E está com uma saúde mental assim muito abalada, né? E não só o produtor gaúcho, mas todos, né, Brasil afora, nos mais variados setores, no agronegócio, na cidade, no campo. É uma atenção e uma atenção especial que esse trabalhador deve ter. Doutora, É, muitíssimo obrigado. Mais uma vez, obrigado pela tua participação. Deixo o convite para que retome e retorne conosco em outras ocasiões. tá. Eu queria deixar um abraço especial para toda a população do agronegócio, né? E tanto os pequenos produtores e os grandes produtores que estão aí na linha de frente para trazer alimento para a gente. Então, eu queria deixar esse abraço especial para o agronegócio geral, tá bom? E estou aqui à disposição, Braga. Um bom Obrigado. feriado aí. Obrigado, doutora. Até a próxima. Obrigadão. Até a Tchau, tchau. próxima. João Batista Olive, de volta com você.